Voltei aí para a parte 2 do capítulo 12, tá bom? Vamos dar continuidade. Versículo 17, então, Deus determina que o povo celebrem a Páscoa, também chamada de festa dos pães asmos, né? Por que Deus também determinou que o povo comesse pão sem fermento? Segundo a tradição judaica, é que Deus tinha pressa de tirar o povo do Egito. Então não daria tempo deles prepararem os pães nas condições normais, esperar todo o período de elevação do pão. Então Deus determinou: façam pão sem fermento, porque era a pressa que Deus tinha de tirar o povo da terra do Egito. Então eles teriam que celebrar com o cordeiro, porque através do sangue do cordeiro foi separado o povo do Egito, teve a separação, o símbolo de que aquela casa era separada para não entrar o anjo da morte, as ervas amargas para lembrar o período em que o povo ficou com grande amargura, sendo escravos dos egípcios, e o pão sem fermento pela pressa que Deus tinha de tirar o povo, que era aquela noite. Deus ia libertar o povo e não dava tempo de esperar o pão crescer para fazer o pão. Então Deus faça o pão sem fermento. Essa é a festa da Páscoa para os judeus, que os judeus hoje celebram até o dia de hoje, tá bom? Eles respeitam muito as tradições judaicas, as tradições deixadas na lei de Moisés, inclusive a Páscoa do Senhor. Então aí começa agora no versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifício para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe no isopo, no sangue que estiver na bacia, e passe o sangue na viga superior nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Naquele dia ninguém poderia sair de casa. Que se o anjo da morte passasse, encontrasse na rua, não ia ter distinção entre o povo egípcio e o judeu. O que traria distinção era a casa, com sangue ou não. Se a casa tivesse sangue, mesmo ele sendo judeu e não tivesse o sangue, ele entraria e mataria. Então teria que ter uma obediência, tá? Obedeceram as instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Responderão: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, quando seus filhos perguntarem que celebração é essa, vocês vão dizer que foi o dia que o Senhor separou para... foi o dia que o Senhor livrou Israel da terra do Egito. Tem pessoas que não sabem, aqui no Ocidente, não sabem explicar o que é a Páscoa. Quando um filhinho pergunta o que é a Páscoa, tem pessoas que não sabem dizer o que é a Páscoa. Já lembra do coelhinho que não bota ovo, eu não sei por que ainda acharam esse símbolo, né? Lembra do chocolate, do ovo, nem sequer sabe o que é o símbolo da Páscoa para os cristãos aqui no Ocidente. Essa Páscoa aí inventada aí por alguns padres da época, tá? Para agariar adeptos, para trazer adeptos para a igreja. Versículo 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. Também todas as primeiras crias do gado. Então, o anjo da morte não fez distinção de trono, de nada. Matou o primogênito do faraó como primogênito do escravo.
matou o primogênito de todos os animais que havia no Egito. O anjo da morte só fez distinção para aqueles que tinham celebrado a Páscoa nos dias anteriores. Versículo 30. No meio da noite, Faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Então, imagine, né? Grande destruição aconteceu. Aí do versículo 31 até o versículo 42 vai contar a saída do povo do Egito. Vamos ler todos esses versículos aqui. Na mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinha dito, abençoe a mim também. Os egípcios pressionaram o povo para que lhe apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos seus ombros na amassadeira, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que lhe pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grande rebanho, tanto de bois como de ovelhas, de cabra, como a massa que havia trazido do Egito. Fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas vieram do Egito foi de o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completara 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor todas as suas gerações. Então, depois de todos esses acontecimentos, o Faraó, que estava colocando algumas restrições para a saída do povo, uma hora você vai só com os homens, outra hora você pode levar o rebanho, mas as mulheres e as crianças ficam, outra hora pode levar o rebanho, mas as mulheres ficam. Então ele estava achando restrições para impedir que o povo fugisse, fosse embora. Agora ele falou: não, pode pegar tudo, pode pegar, deixa eu desligar aqui, pode pegar mulheres, pode pegar criança, pode pegar rebanho, apenas me abençoe e vai embora. E ainda mais aí o Senhor, ainda mais eles começaram a pedir, né, prata, ouro, e o Senhor colocou uma disposição deles. Eles começaram a dar tudo que os israelitas pediam, eles começaram a entregar, né, despojaram os israelitas, os egípcios, porque eles estavam com medo de morrer. Falaram: não, pelo amor de Deus, leva tudo, leva o ouro, leva a prata, leva o que vocês quiserem, mas saem da terra do Egito, porque senão nós vamos morrer. Então o povo ali saiu, eles permaneceram, a descendência de Israel, a nação de Israel permaneceu ali no Egito 430 anos. E quando naquele aniversário de 430 anos foi o ano que Deus libertou Israel do Egito. Aí nós vamos encontrar do 43 até os 50 as leis sobre a participação da Páscoa. Vamos ler aqui rapidamente. E disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado. Mas residente temporário e trabalhador contratado dele não comerão. Vocês comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum osso. Toda a comunidade de Israel terá de celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que ser circuncidado. Todos do sexo feminino da sua família então poderão participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Mesma lei se aplicará ao natural da terra estrangeiro residente.
Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado, e Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então aqui algumas leis para quem poderia ou não participar. Somente os israelitas circuncidados poderiam participar da Páscoa do Senhor, que futuramente seria então um memorial, né, perpétuo para eles, tá? Aqui então narra então a saída deles do Egito. Aqui o texto vai dizer aqui nos versículos que nós lemos que eles saíram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, tá? Junto com animais, junto com gado, junto com ovelhas, saíram do Egito. Agora imagine que cada família tivesse de 2 a 3 filhos. Nós estamos falando aí de um número de mais aproximadamente de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saindo a pé ao deserto para o destino a Canaã, embora não soubesse o que ia acontecer. Agora começa a história de uma nação, a história de Israel. Imagine uma população como a cidade de Campinas, até maior do que Campinas, né? Aqui quando falamos aí de 2 milhões de pessoas, estamos falando aí de cidades como Campinas, Valinhos, cidades vizinhas aqui, um aglomerado de pessoas, tudo reunido com destino a pé, tá? Isso é importante dizer, a pé. Criança, gado, não era levado em caminhões, era levado tudo a pé com destino a Canaã. A dificuldade começa agora para os israelitas. Deus abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima aula.